estar aqui com colegas, falando, gente, esse é o tamanho do desafio, me ajudem a pensar como é que a gente pode sair dessa sinuca, que é a educação brasileira, pela diversidade e pela dimensão que é o nosso país, né? Eu acho que um dos maiores desafios que eu tenho lá no MEC é de falar alguma coisa que possa interferir negativamente nas especificidades de cada região do nosso país, que vai desde das regiões ribeirinhas do Amazonas até as montanhosas lá do Rio Grande do Sul, o professor é de lá, e diferença de cultura, né, de dialeto até, de vocabulário, quer dizer, de tudo. Aí você sempre está preocupado de ferir alguma dessas especificidades regionais, e aí por isso a gente toma bastante cuidado. E aí, professor, acho que até um pouco nessa perspectiva da afinidade, eu não sei se são... O senhor falou em 400 projetos? Quando o senhor falou? Não, falou 900 projetos? Eu não tenho informações sobre quantidade de projetos, né? Mas o que eu sinto é que, assim, os que existem, eles de verdade se conversam pouco, né? Especialmente os de tecnologia. E quando eu cheguei no Ministério, uma das coisas que eu já trabalhava, enfim, para o Ministério de Educação, tinha um trabalho via Fundação Padre Anchieta e via PUC de São Paulo, em algumas ações do Ministério da Educação, então já era uma coisa que eu percebia estando fora do Ministério da Educação. Quando eu cheguei, eu achei que isso não era só uma impressão de quem estava olhando de fora, era uma realidade. E que eu sentia na própria PUC, eu sentia nas secretarias de educação que a gente, com as quais a gente trabalhava, eu também sentia, que parece que o tema tecnologia na educação é uma coisa que, assim, muita gente da gestão fala assim, isso não é comigo, isso é com aquele grupo lá. Isso não tem a ver comigo, isso tem a ver com aquele grupo lá. O curso que eu estou preparando não tem a ver com tecnologias, quem vai dar o curso de tecnologias é aquele grupo lá, né? E aí, a primeira coisa que eu senti é que, assim, algumas pessoas falaram, você pode perder a força, porque eu comecei a me relacionar com todas as áreas do Ministério da Educação para falar o que você faz. Aí o cidadão falava, não, porque a gente está fazendo um curso de formação para os profissionais que trabalham com educação do campo. Tem tecnologia nesse curso? Não, porque nosso foco não é tecnologia, né? Mas, a gente tem que começar a colocar as questões de tecnologia. Mas eu não entendo nada disso, isso daí é com vocês. Tudo bem, a gente até dá um apoio, mas o professor, ele é um só. Ele não pode ter uma formação para educação no campo sem nenhuma relação com as questões de tecnologia. E a primeira coisa que eu até tenho adotado essa expressão para ver se eu consigo influenciar, né, o que eu chamo assim de, sei lá, distorção do entendimento, que é assim, é educação com tecnologia. Né? Então, eu tenho evitado falar educação e tecnologias para a educação, porque, assim, como o senhor falou bem logo no início, assim, a gente está discutindo a educação, né? E pelo viés de um trabalho, de uma melhoria da qualidade da educação com as tecnologias todas que estão disponíveis, né? A minha diretoria lá, ela é responsável por todas as ações que eram da CED, que se relacionavam ao portal do professor, banco de objetos, Proinfo, formação de professores para o uso de tecnologias, assim como a TV Escola, que em si, só a TV Escola, eu acho que já daria um setor bastante considerável de um Ministério de Educação. E eu ainda tenho o PNLD, e todas as políticas de materiais, livro didático e obras complementares, acervos, dicionários e PNBs e etc. Né? E fora isso, ainda tenho várias ações que são guia de tecnologias,
tem as ações com Olimpíadas, com prêmio, tá tudo lá dentro da minha diretoria, né? E eu tive que fazer um esforço, até porque a CED cuidava só de tecnologias, não tinha nada a ver com livro didático, né? E aí, assim, quando houve esse desmonte, vamos dizer, né, da CED em algumas partes, e boa parte dela foi para a SEB, essa área ficou sem liga com as outras áreas. Então, meu esforço de início foi juntar a minha própria diretoria, de falar, olha, livro didático tem a ver com tecnologia, né? A tecnologia pode sim fazer coisas para outros materiais, a gente pode fazer alguma coisa. E agora, depois de quase um ano, é que essas coisas estão de alguma forma um pouquinho mais harmônicas, e eu estou ousando a entrar nas outras diretorias e nas outras secretarias e falar, olha, então, o proletramento, por exemplo, né? O que tem de tecnologia no curso proletramento, que é um curso antigo, ofertado dos professores, etc. Não tem nada, porque o curso de tecnologia é com vocês. Pois é, aí é que você se engana, né? A gente pode dar todo o apoio, porque o que eu sinto, e aí eu quero até a opinião de vocês sobre isso. Eu estou na área de formação de professores para uso de tecnologia desde 97, mais ou menos. E, então eu posso falar mal do que aconteceu, porque eu fiz parte das coisas que fizemos na expectativa de fazer uma coisa bacana. Primeiro que a gente oferta, e lá no Ministério é bem comum isso, a gente oferta por adesão, né? Então os cursos de tecnologia, quem quer se inscreve, faz o curso, Tecnologias para a Educação, faz o curso e enfim, está lá qualificado. O que tem acontecido que eu percebo nesses últimos anos? Só vai para o curso quem está interessado que gosta de tecnologia, que está interessado em tecnologia, né? E aí a gente tem coisas muito bacanas, umas pessoas bem interessadas fazendo coisas bacanas, mas a maioria acabam sendo sempre os mesmos, a gente revê as pessoas fazendo, né? E aqueles que não se interessam por tecnologia passam longe, portanto, os alunos desses professores podem ser privados de alguma experiência interessante com tecnologia. É difícil da gente fazer isso entrar na escola, né? Então, eu tenho trabalhado dentro do Ministério da Educação com a lógica de que, assim, é necessário que todos os cursos de formação do Ministério da Educação, né, eles tenham o seu conteúdo, o seu pitaco, a sua janela, o seu olhar para as questões das tecnologias, porque já não é mais opção, eu posso usar ou não usar tecnologia com os meus alunos. Cada vez mais a gente está vendo que terá que usar, até porque o próprio Ministério da Educação tem feito um investimento pesado na distribuição de tecnologias para a escola, que não é só o tablet, nem só o computador de uso pessoal, porque isso é um pouquinho mais complicado, mas dos projetores, de outras tecnologias que o professor pode fazer uso, enfim, nas suas aulas, né? Então, esses dois pontos que você tomou, realmente, eu acho que carece de uma articulação mais harmônica, no sentido de que a gente está falando, sim, de educação, a gente não está falando de outra coisa, né? E até por isso, quem é que está mudando? Tem um botãozinho aqui? Não, você que vai mudar, muda para mim. Até por isso eu começo minha apresentação dessa direção, né? Eu tenho levado um pouco para os eventos que eu tenho participado, quer dizer, a gente tem um desafio que está dado, quer dizer, a melhoria da qualidade da educação, ela está sendo exigida, né, e ela está sendo denunciada através de indicadores que hoje a gente tem. Aquela historinha que eu falei para vocês, que antes a gente é muito recente, quer dizer, os sistemas de avaliação nacionais que hoje a gente tem, estaduais ou alguns municipais, eles são recentíssimos, né? E só agora é que a gente está podendo fazer uma análise com críticas e etc., mas assim, antes não tinha nenhum indicador que permitisse a gente olhar
o Brasil como um todo, né? O desenvolvimento da educação como um todo. E críticas à parte pelo sistema, enfim, da maneira como é aplicado, porque tudo no Brasil é sempre um grande desafio. Hoje a gente tem um indicador que ele nos orienta a respeito da evolução do nosso ensino, que é o IDEB, né? E é esse indicador que tem orientado e tem direcionado aí os esforços que a gente está fazendo. Então, não há ação que eu imagino, né, dentro de um ministério ou dentro de uma secretaria de educação que não leve isso em consideração, né? Não há um esforço a ser feito dentro dos espaços educacionais que levem em consideração que, assim, a gente tem que melhorar cada vez mais. A gente tem que investir, todas as ações têm que estar voltadas para isso, né? Então, a formação de professor que não resulta em melhoria da qualidade da educação, que hoje é medida dessa forma, ela não está sendo eficaz, né? A distribuição de equipamentos tecnológicos e de conteúdos e de etc., que não resultem numa melhoria de qualidade de educação medida por esse indicador, ela não está sendo eficaz, né? Então, a gente precisa ter isso como referência, e eu tenho pedido, professor, para assim, as universidades que têm trabalhado com a ponta, né, com a escola, né, que nos deem esse parâmetro, né, que possam nos dizer a respeito desse parâmetro. Eu já pedi para o INEP um cruzamento, quer dizer, aonde a gente está colocando tecnologia, investindo em informação,